queridos, paz seja convosco. Nós estamos aqui para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical, onde estamos lendo um livro chamado Investigadores da Verdade. Vamos investigar através dessa revista se tudo que está constando realmente é verdade ou não é. Hoje nós estamos na 6ª lição, chamada O Diário de Deus. Em 2 Timóteo 3,16, porque Deus resolveu registrar a história do teu povo. Como isso pode ser útil para nos ensinar, para corrigir, para repreender e educar na justiça. O Diário de Deus. A nossa base bíblica está em Salmo 145, versículo 4 ao 6, e diz assim: Uma geração louva, e a outra as tuas obras, e anunciar os teus poderosos feitos. Versículo 5: Meditarei no seu glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Versículo 6 e último: Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e confiarei na tua grandeza. A gente vemos aqui a bondade, a grandeza e a providência de Deus sendo retratada pelo salmista Davi. E sabemos que o Senhor vem através do diário dele, que é a Bíblia Sagrada, nos relatar tudo aquilo que foi passado do povo dele. E a gente estaremos estudando livros históricos. Muitos adolescentes acostumam a achar que tudo isso é a respeito da história enfadonha, chato. Mas os livros históricos da Bíblia trazem verdadeiros enredos cinematográficos. As histórias nelas contidas são muito riquíssimas em aventura, drama e até comédia. Quais são os livros históricos? Do que se trata o registro neles contidos? Quais são os propósitos de Deus ao deixar registrados esses livros, essas histórias? Quais as preocupações dos seus escritores sobre o que na época eles escreveram? O que as histórias se passam? O que Deus quer que a gente aprenda estudando essas histórias? E o alvo dessa lição, ao estudar, você vai identificar quais são os livros históricos do Antigo Testamento. É saber que esses livros tratam de tudo que ocorreu com determinados personagens e com todo o povo de Deus durante esse período histórico. É compreender o propósito de Deus ao deixar registrado essas histórias. É dar valor aos livros históricos, ao que se podemos aprender com eles e perceber que tudo que está escrito serve para nós ainda hoje. A gente vai ver uma historinha sobre um diário chamado O Diário de Anne Frank. Se trata de uma adolescente de 13 anos, judia, na Segunda Guerra Mundial. Ela e a família se escondiam num quarto e tinha um lugar secreto, um quarto secreto, na casa dessa família judia, a família Frank. E durante 2 anos ela escreveu um diário de tudo que se passava, sobre tudo aquilo, holocausto, sobre o exército alemão prendendo, levando o povo judeu para os campos de concentração. E ela escreve esse diário. E o diário termina no dia 4 de agosto de 1944, quando a polícia alemã
invadiu onde eles estavam, escondido, e destruiu tudo e levou Anne e sua família ao campo de concentração. As anotações do diário dela foram encontradas por um varredor de rua e repassadas à sua antiga família. Apenas o pai foi o que restou da família. Esse livro foi publicado e traduzido em mais de 50 línguas e já vendeu mais de 25 milhões em todo o mundo. No Brasil, ele é publicado pela editora Record. Imagine só se Anne não tivesse registrado tudo aquilo que tivesse passando na época, tudo aquilo que a família dela estava enfrentando. Como nós saberíamos tudo isso que ocorreu? Da mesma forma, Deus, ele, através da Bíblia, ele também registrou todos os acontecimentos da história, dos personagens, do povo, a peregrinação do povo. Então, tudo que ocorreu foi registrado na Bíblia. A Bíblia, para nós, é a palavra de Deus. A gente já vimos que a palavra foi escrita por homens inspirados por Deus. E nessa daqui nós vamos ver o diário de Deus. O que Deus inspirou pessoas a registrar histórias sobre o seu povo escolhido. Mas existe uma grande diferença entre o diário de Deus e os demais diários, como, por exemplo, com o da Anne. Os livros históricos nos passam histórias que Deus escolheu para registrar perpetuamente. Mas essas histórias da Bíblia não servem simplesmente para conhecimento e informação. Eles servem principalmente para nós, que nós possamos aprender lições práticas para viver o mais e melhor. É entender melhor toda a Bíblia. É conhecer a Deus através da história, pois Ele é personagem principal. Uma geração contará à outra a grandiosidade dos seus feitos, e anunciarão os teus atos poderosos, e anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Salmo 145, do versículo 4 ao 6, da Nova Versão Internacional. Os livros históricos foram agrupados seguindo uma ordem de assunto e tempo. Você já estudou sobre os 5 primeiros livros, os livros da lei? Quais são eles mesmo? Quem lembra? Eu ainda falei do Pentateuco, os 5 livros. Quem lembra? Eles são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Pentateuco, os 5 livros da lei. Agora estudaremos um pouco mais os 12 seguintes, os livros históricos, que tal pesquisa no índice da sua Bíblia o nome deles, na ordem em que se apresentam: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Nesses livros você lerá coisas muito interessantes, como batalhas, perseguições, assassinato, lutas pelo poder, casamentos, festas em palácio, milagres espetaculosos e muito mais. Teste de conhecimento histórico. Você terá 3 minutos para tentar fazer as correspondências entre os fatos característicos e aos personagens bíblicos. Os escritores da época e a geografia dos livros. Os livros históricos relatam a história de um povo de Deus por cerca de 1000 anos a 1400 anos antes de Cristo a 400 anos antes de Cristo.
Os fatos descritos nos livros históricos nos passam da região da Palestina, cuja área é de 25 mil quilômetros quadrados, menor do que o menor estado do Brasil, que é Sergipe. A maior população de pessoas que escreveram essa história era contar como estava o relacionamento do povo com Deus. Ao contrário do que você pode estar pensando, nem sempre os livros levam o nome do seu autor. Veja. Livro Juízes e Ruth, autor Samuel. 1º e 2º Samuel, autor Samuel, Natã e Gate. 1ª e 2ª Crônicas, Esdras é o autor. 1º e 2º Reis, Jeremias é o autor. Esdras e Neemias foi escrito por Esdras. Na época dos juízes, cada um fazia o que achava mais correto. Juízes 17, 6 e 21, 25. Ou seja, a medida do que era certo era pessoal e variava com o que dava na cabeça de cada um. Por isso, esse período foi cheio de guerras, algumas vitórias e muitas derrotas. Você acha que a sociedade em que vivemos se parece com a época dos juízes? Você já ouviu alguém dizer, cada um na sua, ou o que é certo para você pode não ser certo para mim? Ou ainda, faz o que você achar que é certo para você. As pessoas dizem coisas assim para justificar um desejo, um pensamento, um comportamento que vai contra o ensinamento do Senhor. Eles não importam o que é certo para Deus. Você já disse algo parecido com isso? Cuidado, cuidado. Agora, a hora da mudança. Agora você vai saber, os livros históricos são importantes para aprender lições práticas para viver de acordo com a vontade de Deus, é entender melhor a Bíblia, é conhecer Deus através das histórias, pois Ele é personagem principal. Que tal vê-lo com os outros olhos? Procure descobrir qual a lição de que Deus nos ensina ao seu povo ao verificar se foi aprendida. Depois que você pode aprender com ela, o que você pode aprender com ela? Afinal, todos aceitam a Jesus como Salvador, são povo de Deus? Hoje, então, essas lições são para você e para mim também? Porque a gente vai aprendendo com vocês, passando para vocês, vamos aprendendo também. Nós, professores, aprendemos também. Vocês, porém, são gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilha luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, da Nova Versão Internacional. A história de Davi é um dos grandes heróis do Antigo Testamento e sua história está registrada nos livros históricos. Ele fez coisas maravilhosas, como derrotar o gigante Golias, mas também pisou na bola. Nas próximas aulas vamos promover o julgamento do rei Davi. E para que isso podemos ser exatamente o que ele fez. Leia os textos citados a seguir. Pense durante a semana se Davi era inocente ou culpado. 1 Samuel 17, versículos 18. Davi na batalha contra os filisteus. E no 2 Samuel 11, Davi e Betseba e Urias. Em 1 Samuel a gente vai ver Davi naquela batalha contra os filisteus, contra o gigante, tudo. Porém,
Em 2 Samuel 11, a gente vai ver a história de Davi, que mandou Urias para a guerra e ficou olhando Betseba através da janela do quarto dele. Ele conseguia ver a jovem. E ele colocando Urias como na frente. E ele já errou, porque ele sendo rei, ele era para estar na frente da batalha. Mas Davi ficou em casa. A gente vai ver se ele estava certo ou errado. Isso fica o julgamento para vocês. A apresentação do julgamento. Acusações que passam sobre o réu Davi. A conduta irresponsável da guerra contra os filisteus. O adultério com Betseba, mulher de Urias. O assassinato de Urias, soldado israelita. Ele é culpado, irresponsável na guerra contra os filisteus. Davi não pertencia ao exército de Israel. Ele era um jovem para ser soldado, por isso não tinha o direito de se intrometer na guerra. Em 1 Samuel 17, versículos 13, 14 e 33. Golias, além de gigante, era um soldado experiente. Não era à toa que nenhum dos soldados israelitas queria enfrentá-lo. Em 1 Samuel 17, 4, versículo 4 ao 11. Davi, além de ser muito jovem, não tinha nenhuma experiência como soldado. Só conhecia a vida de pastor de ovelha. Matava um leão, um urso. Não é a mesma coisa que enfrentar um gigante guerreiro. Em 1 Samuel 17, 34 e 36. Quando a gente vê Davi, a história de Davi, eu posso abrir um parênteses aqui, que a história relata que ele matou um leão e um urso. Eu acredito que ele não começou matando um leão, ele começou matando até um animal mais menor, sei lá, um cão selvagem, um coiote. Ele foi crescendo, ele foi aprendendo com isso, ele foi melhorando a ponto que ele conseguiu matar um leão e matou um urso. Segundo historiadores, dizem que o urso, aproximadamente, ele de pé chegaria mais ou menos 2 metros e pouco de altura. Alguns vão dizer que era mais ou menos parecida com a altura do gigante Golias. Porém, Davi não foi por ele mesmo, ele foi através do Deus do exército. Ele foi através de Deus, o Deus que fez tudo que existe. Ele foi no nome do Deus Todo-Poderoso. E a atitude de Davi foi irresponsável, porque a guerra estava nas mãos daqueles que vencesse o duelo. Davi perdesse todo Israel, sofreria com a inconsequência do seu fracasso. Em 1 Samuel 17, 9. Ele é culpado pelo adultério com Betseba. Davi estava à toa no palácio quando deveria estar na guerra. Em 2 Samuel 11, versículo 1 e 2. Ele poderia ter muitas mulheres, mas escolheu justo uma casada. Ele foi informado e estava ciente de que ela era casada. Em 2 Samuel 11, versículo 2 ao 4. Em vez de reconhecer o seu erro, armou um esquema para esconder o que o filho era dele, assassinando em culpa.
Em 2 Samuel 11, do 5 ao 13, ele desobedeceu ao mandamento: não adulterarás. Em Êxodo 20, versículo 14. Culpado pelo assassinato de Urias, ele resolveu matar o marido, ordenando ao comandante dos exércitos que colocasse Urias na frente de todos na batalha e deixasse ele sozinho para que ele fosse atingido e morresse. Em 2 Samuel 11, do 14 ao 25, a gente vai ver essa história. Ele desobedeceu os 10 mandamentos: não matarás, em Êxodo 20, versículo 13. Ou ele era inocente pela conduta irresponsável nas guerras. Já havia passado 40 dias em que, dia após dia, pela manhã e à tarde, Golias repetidamente ele desafiava os soldados israelitas, sequer sonhavam em aceitar. Em 1 Samuel 17, versículo 16 a 24, você vai. Davi não foi irresponsável, e sim corajoso e cheio de fé, mais do que qualquer soldado do exército de Israel, e aceitou o desafio com Golias, porque ninguém não fez. O próprio Saul deu-lhe autoridade e tomou a um soldado quando autorizou a luta e ofereceu a sua própria armadura. Davi sabia que não tinha, que ele não ia perder a batalha, porque ele lutou no nome do Senhor, o Senhor dos Exércitos. Foi Deus que abençoou por causa da sua fé e permitiu que ele derrotasse Golias, fazendo Israel sair vencedor ou vitorioso. Inocente pelo adultério com Betseba, Davi era um grande guerreiro e já havia lutado diversas batalhas, mas nada mais justo do que estivesse descansando no palácio. A gente vai ver 2 Samuel 11, 1. Betseba não tinha nada para que tomar banho em lugar onde outras pessoas pudessem enxergá-la. De certa forma, ela que provocou a situação. 2 Samuel 11, versículo 2. A gente vai ver tudo isso em 2 Samuel 11. Será que Betseba não estava interessada em subir na vida, tendo um filho com o rei? Davi sabia da responsabilidade como rei e foi prudente não divulgando o seu erro para todo mundo. Afinal, como rei, ele deveria ser exemplo ao povo. Ele é inocente pela morte pelo assassinato de Urias. Ele não mandou Urias, ele não matou Urias diretamente. Apenas colocou ele na frente da batalha e foi morto pelo inimigo. Morrer faz parte da guerra. Essas são sugestões e argumentos. Mas aí a gente vê na palavra de Deus, a gente vê que Davi errou por 2 mandamentos. Ele cometeu 2 erros ao mesmo tempo. O primeiro é do mandamento no versículo de Êxodo 20, 14, que diz: não adulterarás. E logo mais ele acaba desobedecendo mais um mandamento da lei de Deus. E em Êxodo 20, 13 diz que não matarás. A gente vai ver a história aqui dizendo que ele não foi Davi diretamente que matou. Ele apenas só teve a intenção de colocar Urias na frente para que ele fosse atingido e morto. E isso aconteceu. Mas a gente lembrar o que Jesus diz, que a gente não precisa
ter o ato. No Sermão da Montanha diz que a gente não precisa matar, mas se a gente tiver a intenção em nossa mente, nós já pecamos. É como se nós tivesse feito, como eu tivesse matado. É a mesma coisa do adultério, mas sabemos que Davi consumou. Então ele pecou 2 vezes contra Deus, contra os mandamentos. Tanto quando o profeta chega para ele e conta a história que havia uma família rica, receberam, chegou pessoas e ele mandou matar o animalzinho do teu servo. E ele tendo tantos animais, a gente vê que Davi se irou naquele exato momento com o que aconteceu. Quem é esse daí que eu vou mandar matar? E a gente vê que o profeta fala que o errado dessa história era Davi, porque ele mandou matar Urias e ainda deitou com Betseba, ainda teve um filho. A gente vê que Davi veste panos de saco e se humilha perante o Senhor pedindo perdão, e Deus era com Davi. A gente vê que Davi foi perdoado, mas todo aquilo que nós fazemos tem as suas consequências. O Senhor Deus falou que nunca sairia a espada da família de Davi. E a gente vai ver nas histórias dos filhos dele. Como a gente saberia todo esse acontecimento se Deus não relatasse isso? O que aconteceu com Davi? Porque Davi não foi à guerra. Porque Davi, o ato do adultério com Betseba, a Bíblia também não é só, a gente vê, tem as histórias, tem tudo, a gente vê todo o povo israelita com medo do gigante com mais de 2 metros de altura, diz que mais ou menos 3 metros de altura, tinha Golias, só que Golias era grande, era forte, era guerreiro, e todo o povo de Israel com medo. E de repente, chega aqui Davi, um moleque pequeno, magro, não tinha estatura para guerreiro. Ele grita: quem é esse incircunciso que afronta o Deus de Israel? A gente vê que Davi enfrenta Golias todo armado, e Davi fala: tu vem contra mim com lanças e escudo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. O momento da derrota de Golias foi esse, quando Davi fala que ele vai no nome do Senhor dos Exércitos, no nome de Deus, no nome todo-poderoso. É Ele que nos guarda, nos protege, nos livra de toda tentação. Com isso, nós queremos que você interprete, você leia 1 Samuel 17 e faça um julgamento se Davi era culpado ou inocente. Leia 2 Samuel 11. Faça uma discussão com a sua família, adolescente, o teu irmão que é jovem, a tua mãe ou o teu pai. Davi era culpado, ele foi culpado, ou ele era inocente de tudo aquilo, dos atos que aconteceu com Betseba, com Urias, na guerra contra os filisteus. A Bíblia é gostosa de ler, de aprender. Como nós iremos saber? É igual o livro de Anne Frank. Sabemos dos 2 anos que ela escreveu através desse livro. É um livro de depoimento. Ela deixou registrado.
Então a gente sabe o que ela passou nesses 2 anos. E a Bíblia é a mesma coisa, está contando para nós a história de Davi, a história de tudo aquilo, de como ele começou, sobre os leões, o leão que ele matou, sobre o urso que ele matou. Então tudo foi isso aí. Deus já vinha preparando ele antes dele chegar a matar Golias. Agora, se Davi, como rei, tivesse na batalha, ele não estaria em casa cometendo o ato de adultério. Ele, como rei, deveria estar à frente do povo dele na guerra. Então pense, reflita. Culpado ou inocente Davi era? Desde já agradeço e até a próxima.